Meus irmãos, graças a Deus, Deus está provendo o ar-condicionado para a gente. Hoje os meninos vieram instalar o dia todo, mas não foi possível terminar. Mas já está aqui as centrais, as máquinas já estão lá em cima. São duas de 60 mil BTUs e lá na salinha das crianças também a máquina já está. Acredito que domingo já está tudo pronto. Eu fico muito feliz porque tudo isso foi fechado, está sendo fechado pela fé, pela limitação que nós estamos tendo, mas Deus tem provido, tem guardado e tem providenciado para todos nós. Por este fator, nós não teremos hoje a salinha das nossas crianças. Espero que seja o último culto sem a nossa salinha, tá? Vamos para a palavra? Esse final de semana eu estava lá no Tocantins, Pará, Tocantins. Eu ministrei uma palavra lá e foi muito parecida com a que eu ministrei aqui na quarta passada. Só lembrando que nós estamos falando sobre verdades com a letra P, aqui na quarta profética. Então nós vamos abrir Êxodo. A história que nós narramos na semana passada foi de Moisés. Lemos na semana passada o 32. Hoje nós vamos ler o 34, tá? E aí eu vou pedir o máximo para vocês não andarem, com exceção dos irmãos que estão fazendo trabalho de mídia. As crianças, se os pais conseguirem segurar elas, também vai ser ótimo, tá? Mas eu entendo que criança faz meninice. Quem achou, diga amém. Vamos ler? Para quem está sem Bíblia, aproveito para dizer para você, eu até pedi para alguém fazer orçamento de Bíblia, para a gente ter Bíblia aqui, para que a hora que você sentir e perceber que é precioso você adquirir um exemplar da Bíblia, para ter à disposição de vocês. Eu já bati muito nessa tecla, mas eu vou bater porque é importante. A Bíblia Sagrada na nossa vida é, sem sombra de dúvida, muito importante. O pastor Rubens, liga essa lâmpada aqui. É porque está quente, né? Tá bom. Nessa está desculpada. A partir de domingo, em nome de Jesus, não vamos mais deixar desligado. Então a Bíblia é importante, irmãos, e muito importante para a meditação. Êxodo 34, para quem está sem Bíblia, presta atenção. Para quem está com Bíblia, acompanhe. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as minhas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você, vamos lá, que você quebrou. Então, repetindo após a minha fala, diga: Deus falou para Moisés cortar tábua de pedra. Por que Deus mandou ele cortar tábua de pedra? Por quê? Porque ele havia quebrado. Vocês precisam aprender isso aqui, ó, porque é daqui que vai trazer o Senhor a direção para a nossa vida. Vocês precisam captar isso. Deus mandou Moisés tirar pedra e fazer desta pedra uma tábua, porque Moisés havia quebrado. Para você que ainda não leu essa história, eu vou narrar aqui para você entender. Deus chama Moisés para o Monte Sinai. No Monte Sinai, Moisés fica 40 dias em conexão com Deus. 40 dias jejuando, 40 dias orando, 40 dias distante do povo, 40 dias isolado. Olha aqui, 40 dias retirado, 40 dias vivendo solitude. Não solidão, solitude, que já expliquei. Solidão é sofrimento, solitude é abraçar um momento a sós entre Deus e eu. Solitude é isso. Nesse barulho que a gente vive de capital e até de interior, a gente precisa disso. Nos retirarmos, olhe para cá, para termos uma conexão forte e profunda com Deus. Por isso que eu ensino a vocês, nós precisamos tirar férias.
Às vezes tira férias até da igreja. E eu abro uma aspa e fecho uma aspa aqui. Tirar férias da igreja não significa dizer que eu não mais estou lá. Significa dizer que eu me ausento para um propósito. Eu já fiz isso, de vez em quando faço. Eu só não falo para vocês porque se eu não vier no culto, muita gente não vem, parecendo que eu sou alguma coisa. E tem vezes que eu preciso me retirar. Mas por que eu me retiro? Porque eu preciso me reabastecer. Eu preciso me restaurar. Então, isolar-se por algum período, afastar-se de todo mundo por um período, para viver uma solitude, uma conexão de você e Deus, de Deus e você, é espetacular. Tem hora que você não tem que deixar de mão o celular, a companhia de muita gente, às vezes até do esposo, da esposa tem que se ausentar. A própria Bíblia diz, quando você for fazer um propósito de jejum, converse com seu esposo, com a sua esposa, para que não haja sexo, para depois da consagração, vocês voltem ao ato normal de um homem e de uma mulher, casal. Então tem hora que a gente precisa se afastar para viver uma conexão profunda com Deus. Me pergunte por quê, pastor? Porque as pessoas, elas são tendenciosas a nos afastarem da comunhão com Deus. Alguém está aqui? As pessoas são tendenciosas a nos envolvermos junto a elas a um pecado, a uma tristeza, a uma mormidão. Tem gente que tira a nossa força. Tem gente que capta a nossa energia. Tem gente que traz sobre ela um peso tão grande que ela é uma sanguessuga de fé. Se você ficar perto dela, você fica, ao invés de ficar cheio de fé, você fica enfesado. Quem está aqui? Então, diga bem forte: eu preciso me retirar a sós com Deus. Eu vou perguntar e vocês têm a liberdade de responder. Quem aqui teve um momento de 3 dias a sós com Deus? Você foi, claro que não dá, nessa correria nossa não dá, mas você assim, trabalhou em 3 dias para viver uma profunda conexão com Deus. Nesses últimos meses, alguém fez isso? Por que nós não fazemos? Por que a gente tem tempo para tudo e para todos, mas não temos um tempo profundo com Deus? Me digam por quê. Hein? Pensem nisso, gente. A gente está simplesmente vivendo na terra e estamos seletivamente dando a quarta-feira para buscarmos a Deus. A grande maioria é assim. Ah, pastor, eu busco em casa. Ok, mas para que existe templo? Por que a gente está gastando 35, 40 mil na estrutura desse templo, sem termos condições para isso? Por quê? Para você vir aqui de vez em quando? Não, esse lugar aqui não é um lugar para promoção de homens. Esse lugar aqui é onde nós, pessoas imperfeitas e cheias de falhas, se reúnem para juntos buscarmos sermos melhores, não só com Deus, mas com a nossa família e com nós outros também. Quem está entendendo, diga amém. Então Moisés se ausenta. Aí acontece aquilo que eu ensinei para vocês na quarta passada. Quando ele desce do monte, Deus mandou ele descer. Quando ele desce do monte, o povo tinha pego todos os ouros e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar essa obra feita pela mão do homem. Eles adoram o bezerro de ouro. Quando Moisés chega e vê aquilo, porque era proibido, não se prostrarás a outra imagem de escultura ou a uma imagem de escultura, aquilo era errado. Quando ele desce e vê o povo celebrando e fazendo festa a uma imagem, mesmo sendo de ouro, mas de escultura, Moisés fica irado e faz o que, gente? Aqui tal. Eu sei que eu estou falando com pessoas inteligentes. Ele quebra a tábua. O que é que tinha naquela tábua? O que é que tinha? Mandamento. Olhando para mim, o que é que tinha na tábua? Mandamento. Moisés foi quem pegou a rocha, cortou a rocha, esculpiu a pedra, alisou a pedra e escreveu. Foi Moisés que fez isso? Sim ou não? Quem foi que escolheu a pedra? Bom, participe. Quem foi que escolheu a pedra? Quem? Quem foi que poliu a pedra? Quem foi que escreveu com o próprio dedo na pedra?
Por que que Moisés, que só recebeu a pedra com a mensagem de Deus escrita, chega lá embaixo e quebra? Olha nos meus olhos, repito o que eu vou dizer. Diga: a verdade de Deus não pode ser quebrada. Diga: a mensagem de Deus não pode ser quebrada. Olhando para mim, tem muita gente que recebe uma direção de Deus, recebe uma oportunidade de Deus, recebe uma família, uma bênção. Deus abre uma porta, Deus livra da morte, Deus arranca o mal, Deus liberta de uma maldição, Deus tira uma pessoa ruim da vida. Tem muita gente que é abençoado por Deus, mas infelizmente quebra a oportunidade que Deus deu. Só a irmã que entendeu ali. Vou repetir. Tem gente que recebe de Deus de mão beijada, irmão. De mão beijada. Foi assim ou não foi que Moisés recebeu? Moisés recebeu de mão beijada. Toma, Moisés. Moisés não precisou esculpir pedra, não precisou ir na rocha escolher rocha, não precisou cortar tábua de pedra nenhuma. Ele só estendeu a mão assim, ó, e recebeu. Ele recebeu de graça. Por isso, pastora Cida, que a verdade que é dita aí fora é a absoluta verdade. Quem não valoriza é porque não pagou o preço. É ou não é? Olhe para cá. Quem não valoriza o que tem é porque não pagou o preço que tem. Sabe os playboyzinhos que recebem a herança? Segundo a estimativa, 79% dos playboyzinhos que recebem herança não conseguem continuar com a riqueza que o pai deixou como herança. Pergunte por quê? Porque recebeu de graça. Quem recebe de graça e não valoriza, perde. Repito o que eu vou dizer: quem perde é porque não sabe o valor. Sabe o número, sabe o dinheiro, sabe quando custa, mas não sabe o valor. Quem está do seu lado pode até ter um dinheiro que possa comprar o caráter dele, corromper a escolha dela, vender a própria alma. Mas uma coisa é verdade: todos nós, independente de quem somos, temos um valor inestimável. Bata no peito e diga: o meu valor é mais do que ouro. Então perceba isso que eu vou te dizer agora, e grave agora para a gente ir caminhando para o final. Eu penso que Moisés quebra a tábua, e aí eu penso, irmão, Deus escrevendo naquela tábua. Pastor Rubens, deixa do jeito que está, eu controlo aqui, tá? Deixa do jeitinho que está, que está me ajudando. Eu controlo aqui. Glória a Deus. Melhora lá. Não está do jeito não. Glória a Deus. Aí, eu controlo aqui. Onde é que eu parei? Repete aí que eu perdi aqui. Tá. Eu ia falar outra coisa aqui. Repete. Imagino Deus quebrando a tábua. Ou digo, escrevendo a tábua e Moisés quebrando. E essa é uma questão assim muito séria na nossa vida. Muito séria. Porque Deus escreve a nossa história. Deus escreve projetos para você. Deus escreve a família para você construir. Deus escreve um casamento lindo para a gente viver. Deus escreve um ministério abençoado para a gente viver. Deus escreve o nosso futuro com honra. Deus escreve os filhos que vocês vão gerar. Deus escreve a bênção que você vai ser para a sua família e para todo mundo. Deus escreve. Eu fico emocionado falando isso, porque se eu estou aqui falando para pessoas de altíssimo níveis aqui, como vocês, é porque um dia Deus escreveu. Como é que pode eu estar aqui falando para vocês? Como é que pode as pessoas me ligarem de várias partes do Brasil, e tem gente fazendo campanha para me ir na Europa, passar 30 dias com eles, e eu estou aqui dizendo não? Como é que pode eu? Não é eu merecer, não é eu tenho capacidade, é que se manifestou uma coisa em mim que eu sou muito grato. Se manifestou uma coisa em mim que eu todo dia agradeço a Deus. Se manifestou em mim a misericórdia deles. E eu olho para o meu ministério, para a minha vida, e eu procuro valorizar, porque eu sei do preço que eu pago. Eu aprendi a dar valor naquilo que Deus me deu.
Tem alguém aqui? Olha nos meus olhos. O que é que você tem perto de você que merece ser valorizado? Quem você tem perto de você que merece ser valorizado? Pai, mãe, esposo, esposa, filhos, líderes. Quem você tem perto de você que merece ser valorizado? Só que você talvez não esteja valorizando. E pergunte para mim o porquê. Porque você não esculpiu a pedra, você não carregou a pedra, você não alisou a pedra, você não lapidou a pedra, você recebeu as coisas fáceis. Porque se tivesse recebido pagando um preço, você ia ter um preço terrível para manter. Quem está aqui, diga amém. Por que eu tenho maior cautela no meu casamento? Márcio, eu sou um dos caras mais cautelosos no casamento. Eu estou falando isso debaixo da graça de Deus. Eu sou um dos caras mais vigilantes sobre casamento. Me pergunte por quê? Com vergonha eu falo isso, porque eu já fui casado antes e já divorciei. É horrível. Deus não é nisso, e eu falo isso para vocês com vergonha. Eu não quero viver essa praga de divórcio de novo. Eu não quero passar por essa vergonha de novo. Se Deus me deu uma oportunidade e ter uma mulher linda e abençoada do meu lado, então eu vou dar o meu tudo e o meu melhor até as últimas consequências para valorizar aquilo que Deus me deu, porque senão eu perco. Alguém está aqui? Bata no peito e diga: eu preciso valorizar aquilo que eu tenho. Então o preço está aí. Não perca para depois valorizar. Eu já contei esse testemunho, inclusive ela já esteve na nossa igreja pregando. Uma amiga minha, feinha. Pastor Rubens conheceu. Feia, sério. Não é que ela era feia, ela não se cuidava. A verdade é essa. Não tem gente feia, né? Tem gente que não se cuida. Ela não se cuidava. E o negão dela, ela é uma negona, o negão também, marido dela, um negão já charmoso, era chamado e assediado, e ele sempre dizia: mulher vigia. E ela não se cuidava. Um belo dia ele encontra uma menina na rua, caiu, pecou e foi embora com a outra. Aí passou um tempo, eu já não estava perto deles, passou um tempo. Quando eu vejo essa amiga, eu não reconheci ela. Tinha feito peito, cintura, tinha feito queixo. Ela foi de cabeça para baixo. Eu olhei para ela e disse: não é a minha amiga. Cadê a minha amiga? Não, foi eu. Disse: o que foi que aconteceu? Depois do divórcio, minha vida mudou. Por que não mudou antes? Por que não melhorou antes? Por que não se cuidou antes? E ela teve que sair de perto de mim rápido. Eu disse: por que tu já vai? Ela disse: é porque eu tenho treino, vou treinar. Mas o marido sempre dizia: bora comigo. E ela dizia: não, esse negócio não é de Deus. Alguém está entendendo? Então, com a mão levantada, diga: eu preciso valorizar para não perder. Eu sei que é chato, mas toca no irmão do lado e diga: valorize o que você tem, senão você perde. Então, olhe para cá para a gente ir fechando e finalizando. Quando Moisés desce, ele vê o povo todo contaminado, aí Moisés faz o quê? Ele faz isso. Eu vou quebrar esse violão aqui, ó. Por que ele não gostou? Vai, pastor Rubens, fica em pé. Se eu pegar e dar-lhe só uma, bem aqui, ó, bem aqui nessa quina. Por que tu vai ficar mal se eu quebrar? Hã? Eu fiquei sabendo que tu tem ciúme até da tua mulher pegar ele. Por
Por que isso acontece? Olha o exemplo que eu estou dando. Por quê? Porque ele pagou o preço, porque ele sabe o valor, porque ele sabe a importância daquilo que ele tem. Então quando Deus olhava para aquela pedra, Deus disse: poxa, foi 40 dias para mim te dar essa pedra. Aí tu chega lá embaixo, mal tu põe o pé no chão e tu faz o quê? Bata no peito e diga: misericórdia de mim, Senhor. Eu já quebrei tanta coisa que o Senhor me deu. Tem gente aqui que já quebrou tanta coisa que a vida mesma está quebrada. Já quebrou tanta bênção que Deus liberou que a vida está quebrada. E se não se voltar a Deus, vai piorar. Vai. Agora, para a gente finalizar, quem está aqui, diga amém. Quando Moisés quebra, não dá mais para ser feito nada. Aí, olha o que Deus falou para Moisés. Presta atenção. Olha o que Deus falou para Moisés, já no capítulo 34. Deus disse assim, ó: então o Senhor disse a Moisés: Moisés, corta 2 tábuas de pedra. Quem foi que cortou a primeira tábua? A pedra da primeira tábua. Quem foi que cortou? E agora Deus está mandando quem cortar? É lindo isso, né? Deus percebeu que você não valorizou. Deus disse: então, se eu já te dei tudo e você não valorizou, eu vou fazer o seguinte: vai fazer o que eu fiz. Vai lá atrás da rocha, escolhe a rocha, pega a pedra e corta ela. Alguém já quebrou pedra, né? Imagine cortar uma rocha e fazer dessa rocha uma tábua. Tem que limpar, tem que passar um esmeril. O irmão Stefano fez uma cara meio assustado, porque ele está imaginando. Imagine isso no deserto. Eu já estive lá, na região do Egito. Eu sei como é aquele deserto. E as pedras são pedras. Imaginem, Deus pegou, fez tudinho e entregou. Agora não, agora Deus está dizendo: eu vi que você quebrou. Eu vi que você não valorizou e por isso quebrou. E quebrou fácil, só por causa dos outros. Pelo fato de você ter quebrado, agora é você que vai escolher a pedra. Olha aqui, e olha o texto dizendo: escolhe ela, porque eu vou escrever nela as minhas palavras, as mesmas. Olhe nos meus olhos, gente, não perca isso aqui, por favor. Não perca. Você não escolheu a pedra, quebrou ela porque não valorizou, não pagou o preço. Agora tu vai ter que suar. Vai suar, meu amigo, para você aprender a valorizar. E o tanto que dá trabalho lapidar uma pedra. Diga comigo: Deus é espetacular. Se existe uma coisa que Deus sabe fazer muito bem, é nos ensinar a viver. Ele viu que Moisés fez o que fez. Então agora é você que vai lá. Agora, e aqui eu finalizo. Preste atenção, sua atenção deve aumentar agora. Eu vou escrever nela as minhas palavras que você quebrou. Prepara-se para amanhã. Para quando? Tem gente que não falou. Para quando? Olhe para mim. Moisés tinha 81 anos. Deus está dizendo: eu te dei tudo de mão beijada, você não valorizou e quebrou. Agora eu quero que você vá tirar a tábua. Quando o Senhor, daqui a 40 dias, que foi o tempo que Deus deu para ele, não foi? 40 dias de prazo. Deus disse não. Então quando, Senhor? Amanhã. Moisés olha para o relógio e diz: como? Eu estou fazendo de forma figurada, né? Moisés olha para o relógio: como? Amanhã. Então olhe para cá e preste atenção. Vou falar baixinho para sua alma ouvir. Amanhã, um homem de 81 anos tem que ir lá na rocha, no meio do deserto, cortar a pedra, lapidar a pedra, polir a pedra, alisar a pedra, colocar a pedra nas costas e levar lá para o monte, porque Deus estava aguardando Moisés lá no monte. Então ele tinha que carregar essa pedra 2.000 metros de altura. Tudo por quê? Porque quebrou. Repito o que eu vou dizer: quem quebra porque não valoriza, para reconquistar vai ter que pagar um preço.
Alguém está aqui? Ele não valoriza, quebra, Deus diz, vai escolher. Quando, Senhor? Daqui a 40 dias? Não, amanhã. Então agora você vai pensar. Se era amanhã, ele tinha pouco tempo, então ele tinha que trabalhar a noite toda e a madrugada, porque de manhã ele tinha que subir 2.000 metros de altura. E outra coisa, o Gustavo falou aí, subir sozinho. Meus irmãos, eu sei que vocês amam a Deus, senão não estariam aqui. Deus não é ruim com a gente, porque às vezes a gente pensa que jogamos pedra na cruz, porque é tanta luta, tanta prova, tanta dificuldade. Deus não erra o alvo, Ele não nos castiga. O que acontece é que nós às vezes não nos posicionamos certo e pagamos um preço maior por causa disso. É assim, ó, tem gente que a bênção está aqui, ó, a um palmo do nariz, só que aí murmura, reclama, não é constante. A bênção fica distante porque a pessoa não está fazendo o que é certo. Aumenta o nível de sofrimento, aumenta o nível de dor, aumenta o nível de preço. Quem está aqui? Eu sempre digo, eu vou ensinar para todo mundo que me ouve: o diabo não me prova, não, eu não passo prova do diabo, não. Quem me prova é Deus. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque o diabo sabe que toda a minha prova, toda prova que eu passo, eu venho para cá. Inclusive já inaugurei esse salão na madrugada, só eu e Deus. Minha casa é pertinho, venho de lá para cá, ou andando ou de carro, venho de lá e passo o dia todinho aqui, a noite todinha aqui, ou uma boa parte da madrugada aqui. Em alguns dias já fiz isso. Por quê? Porque a minha luta e a minha prova não me afasta de Deus. O meu sofrimento não me deixa longe de Deus. O meu sofrimento me aproxima dele. Então, se o diabo quer que eu esteja longe dele, ele não vai querer nunca me testar, porque ele sabe que a minha prova me aproxima de Deus e não me afasta dele. Olha aqui, eu fecho agora para a gente orar. Ele tinha um prazo de amanhã, só que já era à noite praticamente. Ele tinha pouco tempo. Então imagine essa cena, e eu fecho a Bíblia para a gente orar. Imaginem essa cena aqui. Imaginem isso. Todo mundo foi dormir. O arraial todo foi dormir. E está lá todo mundo na sua barraquinha no deserto tentando dormir. Marido e a mulher. Aí a mulher ouve um barulho. Pei! Pá! Pá! Longe. A mulher pergunta: meu marido, você está ouvindo isso? O que é isso, marido? Aí ele olha e diz: é o velho Moisés. O que é que esse cara está fazendo? Está tirando pedra, cortando pedra, de madrugada? É. Eles não sabiam por que Moisés estava cortando pedra, mas Moisés sabia. Olhe para cá. Às vezes as pessoas vão nos criticar pelas nossas atitudes, vão dizer que a nossa atitude é uma atitude de louco, de maluco, de perdido, de alguém que está no desvaneio, de alguém que racionalmente não está bem da cuca. Vão olhar para uma decisão que você tomar e tomou com Deus e vão achar que você pirou. Mas deixa todo mundo achar o que achar. A diferença é que você está fazendo a vontade de Deus, e quem faz a vontade de Deus vai viver a glória dele. Este Moisés passou a madrugada toda cortando pedra, lapidando pedra, toda madrugada, todo tempo fazendo isso. Quem está aqui? E aqui eu finalizo. Quando ele passa a noite toda cortando a pedra, lapidando a pedra, ele põe a pedra nas costas, e agora ele faz o quê? Ele sobe. Resposta rápida, pergunta rápida e resposta rápida. É mais fácil subir com peso ou descer com peso? É? Até dizem que todo santo ajuda quando desce. Agora, imaginem subir 2.000 metros de altura com uma pedra, 2 tábuas de pedra nas costas, sem ninguém para ajudar.
suando, sofrendo, padecendo. Era para ele viver isso, sim ou não? Vamos, gente, participa. Era para ele viver isso, sim ou não? Por que viveu? Quebrou. Você está vendo o porquê do nosso sofrimento? Você está explicado por que nós sofremos. É para todo mundo sofrer, porque todo mundo é humano. É para todo mundo sofrer. Só que tem gente que sofre mais porque não valoriza o que Deus deu. Olha, eu não sei você, mas eu estou sentindo o Espírito Santo falar tão forte aqui, que se você for inteligente, você já está recebendo essa palavra para colocar no seu dia a dia. O próprio povo de Israel, quantos dias era para eles caminharem no deserto? Quantos dias? Quantos dias? 40 dias. Quantos anos eles caminharam aquilo que era para caminhar em 40 dias? Que hoje de carro você faz isso em 6 horas. Lá, 6 horas de carro. Eles eram para caminhar 40 dias. E caminharam quantos dias? 40 anos. Pensa comigo, irmão. Você não pode ser reprovado por Deus, porque quem reprova, repete de ano. Você não pode reclamar e nem murmurar. Faça a coisa certa, seja certinho, busca Deus. Se cair, levante. Se está triste, triste mesmo, vá para a presença de Deus. Está desanimado, desanimado mesmo, se jogue na presença de Deus. Mas não quebre, não desfaça, não desvalorize aquilo que Deus entregou. Ele sobe carregando a pedra, sobe. Eu penso, se fosse eu subindo, a minha oração seria mais ou menos essa: Senhor, nunca mais eu vou fazer aquilo. Senhor, eu entendi a lição, manda um anjo aí para me ajudar. Desce, Miguel, me ajuda a carregar essa tábua. E aqui eu fecho, eu finalizo. Quando ele chega lá, Deus desce para falar com ele. Deus pega a tábua e escreve a mensagem. Olhe para mim. A tábua, quem leva agora é eu e você, mas quem põe a mensagem na pedra é Deus. A tábua é nós que temos que levar, lisinha, mas quem vai escrever a mensagem nela, o que vai acontecer, onde vai acontecer, como vai acontecer, é o teu Deus. Olha o que eu vou dizer. Tua vida não deve ser escrita pelo dedo do teu pai e da tua mãe. Papai e mamãe nos dão as primeiras lições da vida. Teu dedo, o dedo que tem que escrever a sua história não é do marido e nem da esposa. O dedo que tem que escrever a sua história é o dedo de Deus. É Ele que tem que escrever a sua história. Quem crê, joga as duas mãos para cima e diga: está aqui, Senhor, a minha tábua. Escreva a minha história. Uau! Vocês estão sentindo aí a presença do Espírito Santo? Tem muitos de vocês que aqui estão. Muitos. Quem escreveu a história de vocês foi alguém. Tem gente aqui que ainda está vivendo a história escrita pelo dedo de alguém. E eu vou falar isso com dor. Pastora Cida, tem gente que está aqui, que está vivendo uma história escrita pelo dedo do capeta. Você não vai dizer nem quem, mas Jesus. O diabo disse e escreveu: vai ser assim, vai ser um péssimo marido, vai ser uma péssima esposa, vai ser uma péssima mãe, vai ser um péssimo pai, vai ser um péssimo evangélico, vai ser um péssimo líder, um péssimo obreiro. Enfim, o diabo escreveu a história de muita gente. Escreveu, detalhou onde você vai ter o ponto fraco, ele vai mandar na sua vida para te atrasar, como é que vai ser a tua vida financeira, amorosa, sentimental, espiritual, física, humana. Ele está escrevendo, ele está olhando para a gente e querendo narrar a nossa história. Mas eu creio no que eu vou dizer, eu creio com a minha alma, e eu sei que quem recebe isso também vai se manifestar com fé. Esta noite, as mãos que vão escrever e que vai apagar
apagar aquilo que o diabo escreveu é a mão de Deus. E a história é Ele que vai escrever.